Olá, amigos, tudo bem? Ansiosos como eu para ir viajar para os Estados Unidos? Conhecer lugares tão incríveis que tem lá, mas antes disso nós precisamos ter o nosso visto aprovado. Mas quando nós queremos solicitar o visto, surgem tantas dúvidas no processo de solicitação do visto, tantas informações conflitantes que estão surgindo por aí na internet, medo de nós termos o visto negado. Neste vídeo eu vou tentar responder algumas dúvidas que chegam, dúvidas que eu tive também e que pesquisando ficou um pouco mais claro, esclarecendo os tão famosos mitos e verdades que existem por aí sobre o visto americano e que andam circulando na internet. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe com amigos, deixe seus comentários e perguntas que assim que possível vou tentar estar respondendo para você. Nós queremos viajar para os Estados Unidos agora, dentro de pouco tempo, e eu quero estar mostrando tudo que a gente vai estar vendo lá, porque vai ser incrível. Me acompanhe, porque você vai ver muita coisa legal. E assim nós vamos estar acrescentando conteúdos. Então fique conosco. Primeiro que surge por aí, primeira dúvida: tirar o visto americano é uma loteria? Isso é um mito. Tirar o visto americano não é uma loteria. Existem sim alguns fatores subjetivos no nosso processo de solicitação do visto americano, mas é muito tolo a gente resumir todo esse processo como uma loteria. Se você se portar incorretamente no dia da entrevista, isso sim poderá te prejudicar. Se você ficar nervoso e não responder com clareza e segurança as perguntas feitas pelo cônsul, isso poderá causar uma má impressão e te prejudicar no teu processo de aquisição do seu visto. Se o cônsul julgar que as suas motivações não justificam seu pedido de permissão para a entrada nos Estados Unidos, ele poderá sim negar o seu visto. Mas nada quer dizer que haja já uma análise feita antes e que isso é uma loteria, que já está definido quem vai ou quem não vai ter o seu visto aprovado. Existe sim detalhes de preencher com cuidado, com clareza e com verdade todos os dados do formulário DS-160 e ter uma atitude de segurança, de responder objetivamente às respostas feitas pelo cônsul. Isso sim vai dar uma certeza da sua motivação verdadeira para realizar a sua viagem para os Estados Unidos. Outra questão que surge é possível aumentar as chances da obtenção do visto americano? Sim, isso é verdade. Há diversas precauções que eu posso tomar para que a minha chance do visto seja aumentado, embora isso não seja possível como medir quais são as medidas. Mas muitos erros podem ser cometidos tanto no preenchimento da DS-160 como no ato da entrevista. Erros às vezes bem simples, mas que comprometem todo o meu processo de solicitação do visto americano. Então, já nós temos que ter em mente de, no dia que nós vamos preencher a DS-160, se sentar num lugar calmo, fazer com tranquilidade e preencher tudo de acordo com a nossa documentação. E no dia da entrevista, tentar se manter o mais calmo possível, falar a verdade e sempre que as respostas sejam compatíveis com os dados que você passou no formulário DS-160. Outra pergunta que surge é: consulado X é mais fácil ou mais difícil de aprovação? Tem-se a informação de que isso é um mito. A informação que nós temos é de que todos os cônsules são treinados da mesmíssima maneira. O consulado é uma instituição idônea e sólida. Então, os procedimentos nas cidades possuem o mesmo procedimento. Então, seja em X ou em Y consulado que você vai fazer a sua entrevista, a procedências são idênticas.
Não há vantagem ou desvantagem em se solicitar a entrevista para uma determinada cidade ou outra. Se eu já tiver viajado para a Europa, aumentam as chances de eu ter o meu visto aprovado? Verdade. Embora essa viagem não vai garantir por si só a aprovação do seu visto, viagens prévias para a Europa, mas também para outros países desenvolvidos em qualquer outro continente, vai facilitar e vai provar que o solicitante não se aproveitou dessa viagem para permanecer em solo estrangeiro. Se alguém lhe fizer a promessa, garantimos a aprovação do seu visto americano, saiba que isso é um mito. Não existe garantia de aprovação para a solicitação do visto americano. Se você estiver diante de alguém que lhe garanta aprovação, ou estimar as suas chances de aprovação em percentuais absurdos, 90, 95, 98%, saiba que você está diante de alguém desonesto. Garantia de aprovação é algo simplesmente falso, porque o consulado americano é instituição independente e somente eles vão analisar a solicitação do seu visto individualmente. Então, se alguém lhe garantir aprovação, não caia nessa. Depende do agente consular ter o seu visto aprovado ou negado. Criança não precisa de visto? Isso é um mito. Como nós já falamos em outras ocasiões, independente da idade, sejam anos ou meses, todo cidadão brasileiro que deseja entrar nos Estados Unidos precisa de visto americano, sim. Porém, crianças abaixo de 14 anos podem estar isentos da entrevista, mas o seu processo de solicitação possui algumas outras particularidades. Outra questão que surge: se eu já tiver viajado muito, não precisarei fazer a entrevista? Isso é um mito. O consulado pode julgar que a sua experiência com viagens vai ser um fator favorável à sua solicitação de visto de turista, mas não vai tirar de você a necessidade de fazer a entrevista no dia marcado. Ter viajado o mundo inteiro ou nunca ter viajado internacionalmente para efeito da entrevista, isso configura a mesmíssima situação. Ou seja, todos precisam fazer a entrevista. É possível comprar o visto? Isso é um mito, porque não é possível de maneira nenhuma pagar pela garantia da obtenção do seu visto. Você de maneira nenhuma possui garantia dessa aprovação. Então, saiba que você deverá fazer tudo direitinho. No preenchimento da DS 160, fazer como manda a lei, como são as recomendações dos consulados, e aí sim, no dia da entrevista, você poderá ter o seu visto aprovado. Para a renovação do visto americano, não é exigida entrevista. Isso sim, o processo de renovação do visto americano pode ser realizado sem entrevista. Se nós submetermos o nosso processo na mesma intenção de renovar o visto, na mesma categoria que nós tínhamos antes, aí sim nós podemos ficar sem fazer a entrevista. É só entregar a documentação no CASV e aguardar que nosso visto seja renovado. O visto em passaporte vencido perde o seu valor? Não, de maneira alguma. O seu visto não perde valor caso o seu passaporte vença. As datas de expiração do passaporte e do visto são independentes e não possuem nenhuma correlação entre eles. Então, o que pode acontecer, sim, é que se você tiver o seu passaporte vencido e lá dentro tenha o seu visto válido, é que você vai ter que viajar para os outros países carregando os dois passaportes, o válido e o atual, para que lá conste o seu visto.
Preciso falar inglês para conseguir o visto americano? Não, isso é um mito. Você não precisa falar inglês para conseguir o visto americano, principalmente de estudante, de turista. As entrevistas são feitas em português. Mesmo que o cônsul às vezes tenha alguma dificuldade na língua, tem um sotaque, mas a entrevista ocorre em português. É feito até hoje. Outra pergunta. O meu visto é válido por 10 anos, então eu posso ficar nos Estados Unidos durante todo esse tempo? Não, isso é um mito. O visto sim pode expirar em 10 anos, mas não significa que nós podemos ficar todos esses 10 anos nos Estados Unidos. Tem que ficar bem claro, uma coisa é a validade do visto, outra é o período em que a gente pode permanecer no país durante essa nossa viagem. Quem vai definir o tempo que eu posso ficar nos Estados Unidos é definido pela imigração no ato da entrada, da nossa entrada nos Estados Unidos. Então, nós temos que também lá já informar algumas coisas com antecedência, onde nós queremos ficar, o tempo que nós queremos ficar, apresentar as nossas passagens de ida e de volta, isso sim. E se eu pretendo viajar com amigos e família, isso pode, de alguma maneira, ajudar no meu processo para que facilite? Sim, estar acompanhado por pessoas que já possuem o visto americano é um ponto a favor daqueles que querem ter o seu visto aprovado. Tem, inclusive, lá no formulário DS-160 um espaço onde você preenche que pretende viajar acompanhado. Eu espero que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas e se você tiver mais, deixe nos comentários, deixe suas dúvidas que nós vamos estar procurando para tentar esclarecer mais e mais, porque eu antes de fazer tinha muitas dúvidas, o coração acelerava, ficava muito nervosa vendo e ouvindo tantos mitos e verdades sobre o visto americano que estão circulando por aí. Mexe sim com as nossas expectativas, surgem muitas dúvidas ao longo do processo, mas a gente pesquisando, procurando, um ajudando o outro, vai facilitando todo esse processo. Então, espero que tenha ajudado. Eu desejo que você tenha muito sucesso em seu processo. Boa sorte e até a próxima.